Fala, meus amigos, sou o professor Rafael Tomás, sou sócio do professor Leandro Martins. Nós estamos juntos nessa caminhada falando sobre odontologia biomédica pelo Brasil e pelo mundo. Deixa eu mostrar para vocês esse caso, como nós resolvemos utilizando alguns protocolos biomédicos. Primeiro passo, isolamento absoluto, isso é padrão em qualquer restauração que queira ser feita com qualidade. E aqui, já a abertura da cavidade. E aqui talvez comece a primeira dúvida, né? Onde parar a remoção do tecido cariado? O que eu devo remover? Onde já está bom? Isso é uma dúvida muito comum. E tem um produto que é chamado de evidenciador de cárie, que ele ajuda muito nessa remoção. Vocês estão vendo aí do lado esquerdo o Evicare líquido e tem o Evicare gel, ambos são da biodinâmica. Eu prefiro o líquido, tá? Apesar de ter alguns profissionais que gostam bastante também do gel. Em relação à eficiência, não tem diferença. Você aplica esse produto na dentina já seca, ele vai pigmentar algumas regiões com colágeno desmineralizado e vai servir como guia na sua remoção. Aqui o produto aplicado e veja que ele ficou bastante marcado, principalmente ali no fundo da cavidade. E aqui já tem uma coisa que é diferente do que foi ensinado pra gente no passado com esse produto. Eu não devo remover tudo. Antigamente acreditava que eu tinha que remover todo esse produto. Se eu faço isso, pessoal, eu vou expor a polpa do paciente. E eu não quero fazer isso. Eu não preciso de uma cavidade estéril para que uma restauração tenha sucesso. Onde que eu tenho que remover o tecido cariado? Na zona de selado periférico, que é um conceito biomimético, que eu tenho que ter esmalte, junção amelodentinária e dentina ígida na periferia de toda a cavidade. Vocês podem ver aí na imagem que eu tenho duas trincas de esmalte indo para a dentina e justamente elas estão nessa zona e eu não posso deixar ir. Então eu pego uma multilaminada e eu faço a dissecação dessa trinca. Pode fazer com diamantada? Posso também, mas nesse caso já estou fazendo um acabamento da dentina. Por quê? Porque eu vou usar um adesivo autocondicionante. Isso é super importante se você usa adesivo autocondicionante ou a técnica autocondicionante. E aqui nessa foto vocês podem observar que eu já não tenho trinca em dentina e a minha dentina está acabada. Eu fiz profilaxia, também fiz jateamento com óxido de alumínio, condicionamento seletivo do esmalte com esse ácido da PHS, eu gosto bastante dele, é o Potenza. Nesse vídeo aí que eu quero mostrar mais outros vídeos na imersão com o Leandro para vocês, só para vocês verem que a tixotropia dele é bem legal, é bem ideal. Hoje acaba sendo a minha primeira opção de ácido fosfórico. Sugar o ácido, uma restauração profunda dessa principalmente, eu não quero que o ácido, na hora que eu lave, acaba caindo lá dentro, prejudicando até a minha adesão com adesivo autocondicionante e também, de repente, podendo até causar um outro problema maior também. Então eu vou sugar esse ácido, não quero que ele encoste lá para dentro. Depois de sugar, eu vou usar um primer. Nessa foto tá bonita que a gente consegue ver bem a região de esmalte que foi condicionada. Qual adesivo nós vamos utilizar aí? Nós vamos utilizar um adesivo padrão ouro, o Clearfield EC Bond da Curaray, um adesivo de 2 passos, em que o primeiro passo, que você tá vendo aí na foto, é um primer. E tem esse vídeo também que eu quero mostrar em outro momento para vocês ele mais em detalhe. É um experimento que eu tô pingando uma gota de primer, é um primer hidrofílico, que tem afinidade de água, e vejo como é que ele reage com água. E depois desse primer, eu vou esfregar ele apenas em dentina, vou evaporar bem o solvente dele pelo tempo ideal e vou aplicar um bonde. Agora vejam no vídeo também a diferença de comportamento do primer com o bonde. Vou pingar uma gota do bonde aí nesse potinho com água e vejam a diferença de comportamento. Isso é um bonde hidrófobo, é uma última camada hidrófoba. Se meu primer tem afinidade com água, esse bonde não tem afinidade com água. Vou pegar o microburst só para vocês verem um pouquinho desse vídeo, eu quero mostrar mais na nossa imersão e que ele realmente, olha o que acontece, ele não reage, ele tem até um peso molecular diferente, mas isso aqui fica para depois. Vou aplicar meu bonde em esmalte e dentina, vou sugar o excesso do meu bonde e aqui eu tenho uma cavidade pronta para receber os meus primeiros incrementos de resina. O que talvez esteja diferente aqui? Eu não tenho nenhum tipo de forramento, eu não tenho ionômero, eu não tenho hidróxido de cálcio. Muita gente se pergunta se esse evidenciador, esse rosa que fica no fundo, ele atrapalha a adesão. Na verdade, ele não atrapalha a adesão. A adesão não é pior nessa região pelo fato de existir o evidenciador ali. Eu gosto de falar de hidróxido de cálcio, número de vidro, porque apesar de existir literatura dizendo que esses materiais não são responsáveis pelo sucesso de uma restauração, e o que mais importante é o selamento marginal, digamos que você seja do time de forramento, mas existem outros forramentos melhores. Nós temos cimentos hoje com capacidade de liberação de cálcio, a taxa de liberação de cálcio muito maior do que o hidróxido de cálcio, por exemplo. Então, mesmo que você goste de um material que ali na base da restauração libere cálcio, o hidróxido de cálcio já ficou também muito para trás desses outros materiais, tá bom? Então aqui está pronto para o meu próximo passo, que é o resin coat, que é 1 milímetro de resina flow. Existem dezenas de resinas flow para isso. Existe resina flow com fibra, porque talvez não é interessante a gente fazer essa etapa com isso. 1 milímetro de espessura nesse primeiro incremento. Observem que eu consigo até ver a dentina e também a parte do evidenciador lá embaixo. Para fazer a dentina, nós utilizamos a resina Think-X da Multi, uma resina reforçada com fibra de vidro. O interessante dessa resina é que eu também posso utilizar ela para a camada de esmalte, mas o interessante mesmo dessas resinas é para substituir dentina. Hoje é o melhor material para substituir dentina, são resinas reforçadas com fibra de vidro. A Think-X também tem essa versão
versão Flow, mas nesse caso nós optamos pela viscosidade convencional. Aqui colocando o incremento de Finkex de dentina e aqui ele já posicionado, deixando mais ou menos uns 2,5 mm para o incremento de esmalte. Aqui nós utilizamos a A1B da Forma, junto com isso foi utilizado o pigmento ocre e o pigmento marrom da Voco. E a restauração aqui, anatomia finalizada, apesar de ser uma restauração estreita, digamos assim, é uma restauração bem extensa. Eu preciso saber de muita coisa para fazer essa restauração. Por exemplo, eu só falei que nós utilizamos o Clearfield. Eu não falei como que o Clearfield é aplicado. Eu não falei como o jateamento é feito. Fotoativação também. Então, tudo isso é importante. A dentística ela é feita assim. Você pode fazer, digamos que uma restauração tenha 50 passos. Se você errar um, vai dar errado. Se você aplicar pouco primer, vai dar errado. Se você evaporar por pouco tempo o solvente, vai dar errado. Então, esse é um passo a passo resumido, digamos assim. Eu e o professor Leandro, a gente quer falar mais disso na nossa imersão. Se você quiser participar, basta comprar o seu ingresso. Nós vamos falar de dentes vitais e não vitais, principalmente em restaurações extensas.